Paz e graça, povo de Deus. Jesus abençoe a vida de vocês. Amém, meus irmãos? Estou com a Bíblia aberta aqui em João 3, onde a palavra diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e lhe disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu faz, senão Deus, se não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo? Nascer sendo velho, porventura pode tomar-se, entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter dito: necessário vós nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Assim é tudo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não saber disso? Na verdade te digo que nós fizemos o que sabemos e testificamos o que vivemos. Não aceitais o nosso testemunho. Se vós falei de coisas terrestres e não creis, como creis se vós falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, e assim importa que o Filho do homem seja levado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o seu Filho, Deus deu seu Filho ao mundo, mas não que o mundo fosse salvo por ele. A quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Portanto, não crê no nome do unigênito do Filho de Deus? A condenação está em quem a luz veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, que veio às suas obras. Era mais, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não veio para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade veio para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas, porque são feitas em Deus. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Meus irmãos, aqui, né? Como Nicodemos se surpreendeu com as revelações de Jesus, com os ensinamentos de Jesus. Ele sendo um mestre da lei, né? Que ensinava, né? Achando ele que ensinava a verdade, que sabia da verdade. E quando Jesus falou que ele tinha que nascer de novo, ele fez uma pergunta a Jesus, se tinha que entrar de novo no ventre da mãe. E Jesus disse a ele: você, sendo mestre da lei, não sabe disso? Meus irmãos, hoje em dia, né,
Por isso que é bom a gente meditar na palavra do Senhor, buscar conhecimento através da palavra. Porque Nicodemos era um homem, né, que era um teólogo, vamos dizer assim, que sabia das coisas. Ele achava, né, que sabia. Mas ele falava de uma coisa que ele não entendia, ele ensinava uma coisa que ele não entendia. E justamente hoje está acontecendo isso. As pessoas, elas acham que tem muita inteligência por ter estudado bastante. Muitas vezes ignora até aquele que estudou menos. Mas quando você vai olhar, aquela pessoa que se acha muito inteligente, que estudou demais, que fala bonito, não tem nem um pouquinho da sabedoria do Senhor. Acha que sabe, mas não sabe. Ensina algo do que não entende, fala daquilo que não entende, mas está falando. Porque ele estudou, né? Ele estudou através daquilo ali, mas sabedoria ele não tem. Qualquer um que estudar vai saber, né, passar um texto da Bíblia. Qualquer um que estudar realmente vai falar o que está escrito aqui. Mas interpretar a palavra de Deus e a sabedoria que não tem. Então eles vão falar do que eles não entendem. Aqui foi o caso de Nicodemos. E Jesus disse que quem não morrer para o mundo e não nascer para Cristo não vai ver o reino do céu. Então, todos aqueles que ainda não se batizou, não entregou a vida para Jesus, se morrer hoje, Jesus está dizendo que não vai ter acesso ao reino do céu. Porque para ter acesso ao reino do céu, precisa morrer para o mundo e nascer para Cristo. E aquele que morreu para o mundo e nasceu para Cristo não vai perecer, vai ter a vida eterna, vai estar com Cristo. Então você que não se entregou ainda para Jesus, que não se converteu, que não conhece o Senhor Jesus, que fala, mas eu tenho fé, mas eu creio em Deus. Oh, meu irmão, se você não entregar sua vida para Jesus hoje, se você não se arrepender, se você não morrer para o mundo e nascer para Cristo, infelizmente, é o que a palavra diz, você não vai ter acesso ao reino de Deus, o reino do céu. E ele fala da luz, né, que quem está com Cristo está na luz, mas quem não faz a vontade do Senhor está nas trevas. E esse vai perecer, porque esse não está fazendo a vontade de Deus. Esse está fazendo a vontade do inimigo, fazendo a vontade do mundo, servindo ao mundo. Não está servindo a Cristo. Tem muitos aí, né, que não quer estar na luz, não quer servir a Deus, não quer morrer para o mundo, não quer nascer para Cristo, para deixar de fazer as coisas erradas, não quer abrir mão de estar fazendo o que quer, fazendo a vontade da carne, não tem a quem obedecer, porque a partir do momento que está nas trevas, não está obedecendo a Deus, está fazendo o que quer, está obedecendo o mundo, fazendo as coisas do mundo. E aí Jesus diz que esses vão perecer. Aqueles que não estão na luz, que está nas trevas, vai perecer. E os que servem ao Senhor, esses não vai perecer, esses vai estar com Cristo. Porque quem está na luz está em Cristo. Então Jesus disse, né, a Nicodemos, por ele falar algo que ele não entendia. Imagine, meus irmãos, que se você, muitas vezes, você não meditar na palavra, não buscar conhecimento da palavra, você vai chegar em um lugar onde a pessoa, aquelas que se acham inteligente demais, está pregando a palavra de Deus,
que se acha grande diante de Deus. Porque Nicodemos, ele se sentiu, eu creio que ele se sentiu pequeno diante de Deus, quando viu aqueles ensinamentos todo, que ficou surpreso, porque ele ensinava e ele não sabia dessa verdade, que para nascer, para estar em Cristo tinha que morrer. E ele não sabia que para morrer, tinha que morrer para Cristo, morrer para o mundo e nascer para Cristo. E ele perguntou se tinha que voltar para o ventre da mãe. Então, aquilo que ele ensinava não era a sabedoria de Deus, era a inteligência dele. Porque sabedoria ele não tinha nenhuma, porque se ele fosse um homem sábio, ele sabia que todos aqueles que morrem para o mundo e nascem para Cristo, né, é nova criatura. E a gente, como servo de Deus, temos mesmo que buscar conhecimento através da palavra, para que a gente não venha se enganar. Nos lugares que tem esse tipo de gente, igual Nicodemos, que prega a palavra de Deus, mas não entende do que está falando. Prega por pregar ou prega porque se acha inteligente. Olha, meu irmão, vou te dizer uma coisa. Não se sinta, se você é um servo de Deus que medita na palavra, que conhece a verdade de Deus, quando você chegar em uns lugares desse, que tem aquelas pessoas que se acham mais do que você, porque está ali em cima de terno e gravata, porque se acha teólogo da lei, porque se acha inteligente, não se sinta inferior diante dela, não. Se sinta o verdadeiro servo de Deus que você é, porque da palavra você entende. Você buscou conhecimento da parte de Deus, porque a sabedoria que você tem não veio do homem, veio do Senhor. Às vezes as pessoas olham para a gente, não dá nada, né? Porque vê a gente simples, vê a gente não tá bem vestido, tá ali na casa do Senhor, acha que é ignorante, acha que não entende da palavra de Deus, nos julga, né? Por não estar ali engravatado, por não ser teólogo, acha que a gente não sabe, não tem conhecimento das coisas de Deus. E às vezes quer ensinar do jeito que quer, como quer. Acha que está ensinando a verdade, a palavra de Deus. Tem muitos que se passam mesmo. Porque hoje, meus irmãos, as pessoas elas não querem buscar conhecimento através da Bíblia. Pedir a Deus entendimento da palavra, pedir a Deus conhecimento. Aceita tudo que ouve dentro de igreja. Tem muitos servos de Deus aí sim, que prega a palavra com verdade, faz as coisas de Deus com amor, prega a verdade, sabe? Goste de quem gostar. Mas hoje em dia são poucos lugares, meus irmãos, que estão pregando a palavra de Deus verdadeiramente. Tem muitos aqui, igual Nicodemos, que fala das coisas de Deus, mas não entende. E se você não estiver atento, se você não buscar conhecimento através da palavra, tudo que vem dessas pessoas você vai achar que é verdade, você vai aceitar. Aí quando vier uma verdadeira palavra da parte de Deus para você, você não vai nem acreditar, porque você já ouviu tantas coisas daquele pregador que você ouviu, uma pregação, que você quando ouvir verdadeiramente a verdade de Deus, você não vai nem acreditar que é de Deus mesmo. Por causa dessas pessoas que estão pregando a palavra de Deus, sabe? Enganando, acrescentando, falando o que não está na palavra, o que não provém de Deus. E se a gente não meditar aqui na palavra de Deus, a gente se passa, a gente se engana. Porque quando a gente medita na palavra de Deus, que Deus nos dá entendimento da palavra, que a gente chega em um determinado lugar desse, que tem uma pregação, se a gente não tiver atento à palavra, a gente se passa mesmo, porque são palavras tão bonitas, são pregações tão bonitas, são pregações assim que você olha, nossa, mas quando você vai meditar na palavra, meu irmão, oh Deus, você fica triste quando você vai ver que o que está dizendo ali não provém. Eu já fui, meus irmãos, em pregação que
Algo que eu e minha família já meditamos na palavra. E quando a gente ouviu de outra pessoa pregando, totalmente diferente, falando para benefício próprio, pregando como se fosse para eles mesmos. E aí, se a gente não está atento à palavra, a gente também ia estar, né? Se achando que aquilo ali era verdade. Mas graças a Deus que Deus tem aberto as nossas vistas. Deus tem nos dado o entendimento da palavra para que a gente não venha se enganar nesses determinados lugares. Então, meus irmãos, se você busca da parte de Deus sabedoria, entendimento da palavra, você tem conhecimento da palavra, chegar em um lugar desse, não se sinta, não se diminua diante desses que se acham grandões, que se acham inteligentes. Pode até ser inteligente, mas não tem a sabedoria que Deus te deu. Porque muitas vezes a gente olha para uma pessoa tão simples, a gente olha para ela, a gente não dá nada para ela, mas quando ela abre a boca é de uma sabedoria de Deus, conhece a Bíblia, tem tanto entendimento da parte de Deus, que a gente olha assim, que dá 10-0 de qualquer teólogo que estudou não sei quanto tempo para aprender a Bíblia, para pregar bonito, para querer ensinar bonito, mas de Deus não tem sabedoria nenhuma. Então, meu irmão, eu prefiro ler um pouquinho, buscar um pouquinho todo dia, até ainda assim gaguejando, porque é um pouco dificultoso para mim ler, mas eu prefiro o pouquinho que eu falar aqui para vocês seja entendimento e sabedoria da parte de Deus. Não falar palavras bonitas para encher o ego de ninguém, para engrandecer as pessoas e não tá na verdade de Deus, e não tá dentro da palavra. Não é? Então a gente tem que buscar entendimento da parte de Deus, porque tudo que a gente pede a Deus, Deus ele nos dá. Então a gente se engana porque quer. Porque não quer meditar na palavra, não quer estudar a Bíblia, tem preguiça, sabe? A gente só quer receber da outra pessoa. Eu, para estar aqui meditando uma palavra de fé para vocês, lendo aqui uma palavra da parte de Deus para vocês, eu meditei na palavra. Eu pedi a Deus para me dar esta palavra para pregar para vocês. Antes de chegar aqui e pregar e ler para vocês um pouquinho da parte de Deus, eu medito na palavra, eu peço a Deus para me dar a palavra, eu oro ao Senhor antes. Muitas vezes eu chego aqui não sei nem, mas Deus ele assim me dá entendimento. Então eu prefiro ter o meu pouquinho, mas com sabedoria, do que aquela inteligência que eu chegue aqui e falo coisas lindas, coisas bonitas, mas que não edifica vocês, que não abençoa vocês. Amém? Glória a Deus. Então medite lá em João 3. E Deus vai falar. E Deus já está falando com vocês. Que vocês vão ter mais conhecimento da parte de Deus através da palavra. Que o Senhor Jesus ilumine a mente de cada um. E que a gente venha, né, buscar sabedoria de Deus, não a do homem. Que Deus venha nos dar esta sabedoria. Amém? E que a gente venha mais e mais meditar na palavra. Jesus abençoe a vida de cada um nesta noite. Que o Senhor Jesus ilumine a tua mente. Que você venha andar na luz do Senhor. Você que não conhece a verdade de Deus, anda nas trevas, venha para a luz do Senhor. Venha para os caminhos do Senhor, porque os caminhos do Senhor é luz. E você não vai perecer. Larga as trevas, larga as coisas erradas deste mundo. Sirva ao Senhor nosso Deus, porque você só vai ter acesso ao reino se você morrer para o mundo e nascer para Cristo. Não adianta você dizer que é uma pessoa boa, que você não faz mal a ninguém, que você ajuda o próximo. Mesmo você sendo isso tudo, você tem que morrer para o mundo e nascer para Cristo. Não adianta você ser isso tudo e não estar na luz do Senhor, não estar na obediência do Senhor, não estar servindo a Deus. Venha ser uma nova criatura hoje.
Morra para o mundo e nasça para Cristo, que você não vai perecer. A partir do momento que você morrer para o mundo e nascer para Cristo, você tem acesso ao reino de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, que a palavra falou ao seu coração hoje, que esta palavra vem te abençoar, que você venha meditar nela, refletir, e que você venha tomar uma decisão hoje na sua vida. Amém? Glória a Deus, que Jesus continue te abençoando.